a importância da lei orçamentária anual como um instrumento de planejamento orçamentário do município de Nova Moré. Os alunos que vão fazer a apresentação é a Adriana Ribeiro Santos, José Valdeci da Costa, Marivaldo da Silva Teixeira, que sou eu, Rafael de Santos Pereira e Tânia Dias de Santos Pereira. Bom, vou falar sobre a introdução. O nosso trabalho tem como objetivo compreender os conceitos do orçamento público, bem como a peça orçamentária anual, a Lei Orçamentária Anual LOA. Dentro do processo orçamentário público, três peças são fundamentais, que é o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde o nosso grupo vai dar muito mais ênfase à Lei Orçamentária Anual. Bom, e destacar as características que o nosso grupo vai explanar mais adiante. E a importância para o planejamento e a tomada de decisão nesse processo. Ou seja, na elaboração da LOA, o planejamento é fundamental para a correta tomada de decisão durante todo o processo. Tá? Bom, e como eu disse, a LOA faz parte do orçamento público. Mas o que é o orçamento público? Mais do que um documento de receitas e despesas, é um programa de trabalho com metas e objetivos a serem alcançados pelo gestor. Ou seja, o orçamento é um instrumento de planejamento do governo, onde ele não é feito de maneira aleatória. Ela tem todo um processo para fazer e isso para manter o equilíbrio entre receitas e despesas. E ao elaborar o orçamento, o governo faz uma estimativa de arrecadação de gastos para garantir, entre outras coisas, que os serviços e as obras em andamento tenham continuidade. Ou seja, ao elaborar o orçamento, o governo estima quanto X vai arrecadar e quanto de X ele tem para gastar durante o ano seguinte. Por um determinado período. Portanto, a lei orçamentária é um contrato firmado entre o governo e a sociedade, no qual as contribuições, ou seja, tudo que a população dá para o município é transformado em benefício para a própria população. Esse aqui quem está falando. Boa tarde. Como o Marivaldo bem falou, seria esse orçamento público, onde o governo vai colocar suas receitas e seus gastos. E com isso, o município projeta, através desse orçamento, três peças, né? O PPA, a LDO e a LOA. Essas peças, elas estão muito bem estabelecidas na Constituição Federal. O seu artigo 65, ele já estabelece que é iniciativa do Poder Executivo fazer a LOA, a LDO e o PPA, tá? Pode passar. Então, gente, o que seria esse PPA? São as leis que compõem o orçamento público, igual eu falei. O PPA, a LDO e a LOA. O que seria esse PPA? É um instrumento de planejamento do governo, estado e município, que deverá ser elaborado no primeiro ano de governo, que vai estabelecer as metas e prioridades para os próximos 4 anos na área da saúde, educação, assistência social, trabalho, agricultura. E, gente, o PPA, ele sempre se dá no segundo ano de mandato de um governo e termina no primeiro ano do governo subsequente, ou seja, deixa eu falar no município de Nova Moré,
a última gestão iniciou-se em 2013. Então, o governo anterior já deixou pronto um plano de ação que foi executado em 2013. Aí a gestão atual já elaborou um outro que vai se iniciar, se acabar em 2017, tá? Aí tá. E também agora tem outra peça que é a LDO. A LDO, ela tem vigência anual. É definido as metas e prioridades para o ano seguinte. Nesta lei, deverá estabelecer diretrizes de elaboração do orçamento anual. E essas diretrizes tem que estar estabelecida lá no PPA, tá, gente? Ou seja, assim, eu tenho que pegar o meu PPA, que está em vigência, e fazer minha LDO desse ano para o ano subsequente, tá? Então, todas as minhas metas, prioridades, vão ter que estar em consonância. E lá, gente, a gente vai estabelecer orientações de como a gente vai elaborar a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. Lá vai definir como que eu vou fazer o meu controle, da onde que vai sair minhas receitas, tá? O que vai acontecer no outro ano, que é a lei do orçamento. Então lá eu vou direcionar as minhas diretrizes e minhas ações, como eu vou executar. E nós temos finalmente a LOA, ou seja, a LOA, ela também é anual, e nessa lei são fixadas estimativas de receita e despesas para o ano seguinte. Ou seja, em 2015, o município tem que fazer a LOA para 2016, tá? Sempre no ano seguinte. E também são traçados programas de governo da administração pública. Ou seja, tudo aquilo que o governo poderá gastar tem que estar escrito na LOA, tá? No ano subsequente. Como salário de funcionários, pagamento de dívidas, investimentos, ou serviço, né? Na verdade, o que é a LOA? A LOA é a concretização do orçamento público, ou seja, assim, tudo que eu vou gastar, tudo que eu vou investir, tem que estar contemplado na LOA. Então, o cronograma de elaboração da LOA é o seguinte: a elaboração, o gestor, ele tem até dia 30 de setembro de cada ano para mandar para a Câmara, tá? Aí depois vem o quê? Vem a discussão, a votação, que fica até lá na Câmara, normalmente fica até dezembro, meados de dezembro, onde que vem o recesso parlamentar. O recesso parlamentar. Aí a execução da LOA, como seria executada essa LOA? A LOA se inicia no dia 1º de janeiro de todo ano e termina no dia 31 de dezembro, ou seja, quando chega ano que vem, de 1º de janeiro, o prefeito já vai executar a LOA 2016. Aquela 2015 já se encerrou, tá? E avaliação e controle. Na verdade, a avaliação e controle é durante todo o exercício. Então, agora, no ano de 2015, nós estamos avaliando a execução da LOA 2015. Ano que vem vai ser avaliada a LOA 2016. Ou seja, Ou seja, como ele falou lá atrás, é uma lei de anual. Então, terminou o ano, essa LOA perde a validade e tem uma outra que vai se iniciar e ser aprovada para o ano subsequente. Então, gente, para isso, existem algumas regras que vão ser seguidas, tá? E o meu amigo Valdeci vai explicar melhor sobre o assunto. Na continuidade, falando sobre as regras para a elaboração da LOA, que corre em todo um determinado processo. Anuidade. A lei orçamentária anual tem um prazo de validade, que no Brasil é um ano ou um exercício financeiro, que se inicia dia 1º de janeiro e se encerra dia 31 de dezembro. No ano seguinte, deve entrar em vigor uma nova lei orçamentária. Como exemplo, a lei orçamentária do ano que vem já está na casa do Poder Legislativo para ser votada, né? Como todo ano tem que ser
feita a LOA, ela já se encontra, em 2016, já se encontra no Poder Legislativo para ser votada. Equilíbrio. As despesas fixadas devem corresponder ao valor das receitas estimadas para determinado ano. As despesas devem corresponder às receitas. Por exemplo, eu tenho uma despesa de 10 milhões, então minha receita também tem que ser de 10 milhões para que corra tudo igual. A exclusividade. A lei orçamentária deve conter apenas matéria financeira, isto é, não pode abordar nenhum assunto que não seja relacionado com a previsão de receitas e com a fixação de despesas para o seguinte ano. Então, nada mais é, pessoal, a receita, a previsão que está falando aí, é a previsão da receita com a fixação da despesa. Então, você deve prever a receita e fixar a despesa para que tudo corra da melhor maneira possível. Nada mais é, se falar só sobre receita e despesa, não fugir do foco. Esse é o foco. Publicidade. Como o próprio nome diz, o orçamento é público e por isso precisa ser amplamente divulgado para permitir que qualquer cidadão saiba como são empregados os recursos. Então a prefeitura tem que encaminhar, publicar esses documentos, encaminhar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para que todos possam ter o acesso da publicidade, né? Não ficar agarrado. Essa foi a minha parte, vou passar agora para o nosso amigo Rafael, explanar essa atividade. No caso, eu vou falar do planejamento e o processo decisório. Em um regime democrático, nenhum governante pode sozinho decidir com o que gastar os recursos públicos, ou determinar o aumento de impostos para arrecadar mais e pôr em prática o plano do governo divulgado em sua campanha eleitoral. Essas decisões devem passar pelo Executivo e pelo Legislativo. Só depois que o orçamento for aprovado pelos parlamentares e sancionado pelo Executivo é que os órgãos e as entidades da administração pública poderão aplicar os recursos que foram previstos. Ou seja, planejamento e processo decisório. Planejamento, o gestor ele vai reunir, no caso, todas as tipos de despesa e de receita, no caso. Juntar todas as secretarias, né, para ver o que vai juntar de despesa e juntar também os tipos de receitas que vai entrar no município, para ter um controle do que vai ter que gastar, porque tem um equilíbrio, né? Como nós falamos, não pode gastar mais do que vai ganhar. Se for preciso, vai ter que gastar um pouco menos em algum tipo de lugar. Se for preciso, também vai ter que aumentar algum tipo de receita, aumentar o imposto, alguma coisa, porque se tem uma previsão de 50 milhões que vai ter que entrar, vai ter que sair 50 milhões, não pode ultrapassar um nem outro. E esse planejamento é feito com audiência pública, que é juntamente com toda a população pode participar dessa audiência, juntamente com as secretarias, o gestor e tudo mais, que no caso eles vão decidir como que vai ser feito a LOA, né, que durante o ano que vai gastar, né, no caso. É durante o ano todinho que eles vão juntar toda a receita e despesa, para ter o controle para ver o que vai poder gastar. Passa para a nossa dele. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho e para finalizar também, está o diagnóstico da LOA em Nova Mamoré. A peça LOA, como orçamento público, deve ser bem elaborada, como meus amigos falaram, né? Atendendo a todos os seus princípios constitucionais, porque a LOA é baseada na Constituição, então não posso infringir a Constituição, para que seu gestor não possa responder por crimes de responsabilidade fiscal, penal e probidade administrativa, ou seja, até o ano de 2002, antes da lei de responsabilidade fiscal ser publicada, então existia esse orçamento público, era meio passado aqui por cima, né? Não tinha as penalidades que hoje tem, que hoje eles têm que seguir constitucionalmente para eles não responderem por crime de responsabilidade. Tudo que eles forem fazer, eles têm que fazer correto perante a lei, porque senão eles vão responder por crimes. Aí o município tem várias funções econômicas, que é a função alocativa. Quando vai elaborar a LOA, ele tem a função alocativa. O que é alocativa? É
De onde esses recursos vão vir? Se o município pretende ter uma receita de 200 mil para o próximo ano, um exemplo, de onde vai vir? Existem recursos da esfera federal, existem recursos da esfera estadual e municipal. Municipal a gente pode até citar o exemplo, que é os impostos PTU, os impostos de prestação de serviço que a gente paga. Aí ele tem também a função distributiva. O que seria a função distributiva? Eu vou arrecadar esses 200 mil, então eu tenho que distribuir essa renda, eu tenho que distribuir esse valor. Ou seja, e aqui na função distributiva, ele vai sempre tirar as prioridades, que é a saúde, que é obrigatório, né? E a educação. Ele tira as obrigatoriedades, que eu acho que na saúde é no mínimo 15%, e a educação 25%. Tirou, aí ele vai fazer a discussão das outras, que é as outras, agricultura, assistente social, para ele ver onde ele vai investir esse valor arrecadado. E a função estabilizadora, que é o quê? É manter a estabilidade econômica do município. Ou seja, o município, ele por exemplo, na crise agora, né? Ele diminui os repasses e ele tem que manter essa estabilidade. Então ele tem essa função estabilizadora. Ao elaborar a lei, ele tem que seguir essas três funções. Aí, a sociedade tem o direito e o dever de participar da elaboração dos instrumentos de planejamento da vida do município. Dessa forma, a LOA é um instrumento que pode ser um elo entre o poder público e a comunidade, podendo ser transformado em um instrumento de transparência, de intervenção e de articulação, tornando-se transparente pelo fato de expressar ações de governo que traduzem as necessidades da sociedade em forma da ação. Então aqui a gente vai finalizar o trabalho dizendo que a LOA é de suma importância a participação da sociedade, porque esse é o elo que a sociedade tem com o governo que está no poder, quem está na gestão, que é participar das atitudes do governo e do que o governo pretende para o próximo ano. Se a gente não participa dessa elaboração, indo nas audiências que eles realizam, a gente não tem como saber o que está previsto para o próximo ano, o que pretende ser feito, se pretende construir uma creche, se pretende construir, né, um posto de saúde. Então, essa é a importância da realização da LOA. A maior importância é esse elo, sociedade, governo e gestor. Obrigada.